Olá! Hoje o tema é você está atrasado também? É o título do segundo EP do BTS e hoje eu vou tentar falar em 20 minutos. É o primeiro vídeo que eu tento falar em 20 minutos, que é o tempo máximo que eu tenho. Eu vou tentar falar em 15 para sobrar tempo. Também cabelo novo. Bom, você está atrasado também é um título do EP. E eu achei muito interessante porque essa sensação de estar sempre um passo atrás dos marcos sociais para o sucesso é recorrente aqui no consultório, em qualquer idade, não é só na adolescência, mas na vida adulta tardia também, assim, tipo 40, 50 anos. Às vezes as pessoas acham que chegaram a tal idade e não alcançaram um marco social de sucesso criado pela cultura em que ele vive. E o BTS, nesse CD, nesse EP, eles questionam isso. Ah, então você está atrasado também. Eu fiquei também atrasada, eu entrei na. Ai, meu Deus, pronto, agora já me perdi. Eu entrei na vida profissional aos 30, então eu também estava atrasada, porque normalmente se exige que entre na vida profissional aos 20 e poucos anos, assim que a gente sai da faculdade. E eu precisei fazer outra faculdade para poder encontrar uma tarefa que eu pudesse fazer, e só com 30 eu comecei, e eu acho que só com 35 eu me firmei na vida profissional, tá? Normalmente as pessoas relacionam sonho com vida profissional. Eu nunca tive isso, eu já falei isso em outros vídeos. Eu só fui orientada para fazer uma tarefa para ter meu sustento de vida. E faço isso até hoje, são 26 anos trabalhando com psicoterapia e autoconhecimento. Então, eu também estive atrasada. Eu estou tão atrasada que eu tenho 56 anos e não tenho nenhum marco social além de ter uma tarefa que me rende grana. Então, eu não tenho mais nenhum outro marco social alcançado. E nesse EP eles questionam muito isso. Então, tem 3 músicas principais que falam sobre isso, que é a No, que é dizer não a máquina de moer carne humana que a cultura se tornou, né, de fazer você repetir padrões o tempo inteiro. Então, é quase como se fosse um enlatado. É, deixa eu ver aqui o tempo. Ele está contando aqui o tempo. Então, veja, é quase como se fosse um enlatado que a pessoa fica repetindo sem saber por que é que está fazendo. Então, às vezes, segue a mesma profissão da família ou por orientação da família, vai trabalhar e vai tentar conquistar as mesmas coisas, que é família, filhos, carro, apartamento ou casa para morar própria, né? Aluguel não serve. Se você estiver alugando uma casa, não serve. Tem que ser uma casa própria. Você vai pagar a mesma coisa, até diferente, assim, pelo mesmo tempo, mas se é casa própria é diferente de uma casa alugada. É umas loucuras e que não permitem, né, que você escolha outras coisas. Por exemplo, não casar, não ter filho, trabalhar de forma autônoma ou trabalhar como o pessoal chama de bico. Não, as pessoas não deixam você fazer isso porque elas ficam te cobrando. Quer dizer, não tem o que deixar e o que não deixar, mas elas ficam com uma pressão tão grande que a pessoa se sente mal. Então, na música No, eles falam sobre isso, né? Sobre dizer não, levante-se, everybody say no. Então, todo mundo levante e diga não para essas coisas. Se você não quiser fazer isso, não faça. Faça apenas se for sua vontade mesmo. Então, investigue, né? E se você estiver atrasado, tudo bem, não tem problema, né? É o seu tempo, é a sua vida. Mesmo que as outras pessoas pressionem, pergunte, você se fortalece em respostas. Algumas escolhas que eu fiz foram bem diferentes da cultura, então eu passei um tempo me fortalecendo, eu fui fazer psicoterapia, claro, mas assim, eu me fortaleci para dizer, não, eu não quero ter filhos, por exemplo. Não, eu não tenho medo, ou se eu tenho medo, não tem problema de quando eu ficar velha não ter ninguém para cuidar de mim. Porque não acho que é uma garantia você ter filhos e para cuidarem de você, né?
Então eu joguei para o universo. Eu digo, universo, ok, se eu precisar de cuidados, que apareça alguém para cuidar de mim. E tá tudo bem. Não precisa ser do meu sangue, não precisa ser que eu não pague, eu posso pagar essa pessoa para cuidar de mim. E eu joguei isso. Então, muitas pessoas perguntaram isso para mim no começo da minha caminhada. E eu comecei a inventar a resposta. E, ok, tudo bem, né? Fiquei bem com isso. Então eu estou atrasada para tudo, né? Eu não tenho casa própria, eu não tenho carro próprio, eu não casei, eu não tive filhos. Então eu diria que eu sou um fracasso ambulante e estou super atrasada com tudo. Mas eu vivo feliz, eu vivo contente. Então é possível você estar atrasada e ser feliz. E eu acho que esse tema do BTS foi muito legal. Então, no, eles dizem diga não primeiro. Depois eles cantam We Won, que é nós dominamos. Depois que a gente diz não, a gente se esforça, luta, vai além das críticas e da pressão social cultural e domina. É verdade, eles dominaram, eu também dominei. Claro que a gente dominou de forma diferente, né? Eles dominaram com milhões, fama. Eu dominei sendo uma Zé Ninguém, e não tendo milhões. Mas eu me sinto dominando também, dominando uma tarefa, dominando a minha própria vida. Eu acho que até domino minha própria vida mais do que o próprio BTS, o pessoal do BTS, que domina a sua vida, entre aspas, já que eles não podem namorar para todo mundo ver. E eu nunca tive essa restrição. Então, o We Won é a segunda música e eles falam disso, de que vai além. E eles cantaram a música dele, que não, como eu já disse em outros vídeos, nem era hip hop, nem era K-pop. Era um híbrido disso, era um híbrido de K-pop e hip hop. Então eles foram muito criticados, como nem fazendo uma música direito, nem fazendo outra música direito. E aí eles cantam que eles estão ali pela música deles e não para serem aceitos, entre aspas, porque a gente sempre quer ser aceito por o grupo, tanto é que eles ficaram muito felizes quando ganharam prêmios, né? E foram além das marcas. Então a gente quer ser aceito sim, mas de qualquer forma, quando a gente escolhe um caminho alternativo, a gente vai ter muita pressão e vai ter que dominar essas pressões para ir além. Então eles cantam isso nesta música. E a terceira música é um desejo muito adolescente, que é dominar o mundo. Quer dizer, algumas pessoas adultas, elas vão além disso. Querem dominar o mundo mesmo adultos. E fazem isso, parece filme de vilão de filme americano, que quer dominar o mundo. Mas, assim, isso é um pensamento muito adolescente. Provavelmente vai até os 25 anos e pronto. Por quê? Porque a gente acha que para ser feliz, a gente tem que ditar as regras. Já que a gente se sente muito pressionado pelo mundo, a gente acredita que se fosse a gente que fosse o ditador, o mundo tinha que seguir as nossas regras. Só que não é isso, né? E até o próprio RM, né? Porque essas três músicas foram compostas pelos três fazedores de letra, que é o RM, o J-Hope e o Suga, né? Então, eles tinham entre 18 e 20 e poucos anos, muito antes dos 25. Então, entre 20, 21, 22, no máximo, acho que tinha no máximo 22 anos. Então, esse desejo de não ser pressionado, porque a gente está dominando, ou seja, a gente está ditando as regras, é alto. E o RM diz nessa música, né, que sabe que é um pensamento que ele chama de imaturo, mas eu não acho imaturo, é dentro da maturidade possível da idade, então não é imaturo. Imaturo é quando a gente já está numa idade que tem condições cerebrais, físicas, de fazer algo de um determinado jeito, mas faz como se a gente tivesse antes. Então, isso é imaturidade. Quando a gente está fazendo as coisas de acordo com o que a mente da gente consegue, né, o cérebro da gente consegue, isso não é imaturidade. É apenas algo que a gente pode fazer naquela época. E querer dominar o mundo entre 18 e 20 e poucos anos é muito natural e não é imaturo. Mas assim, eu acho que ele colocou que a música é imatura, a letra é imatura, porque eu soube que o RM, já muito novo, lia
filósofos, como Nietzsche, por exemplo. Então ele tinha uma capacidade de autocrítica, ou seja, de perceber o próprio pensamento dele. E a música, essa música eu achei engraçada ele fazer isso, é como se ele dissesse assim, uma parte de mim sabe que tentar dominar o mundo para mandar em todo mundo e só fazer o que eu quero é imaturo, né? E até um pouco machista, porque ele fala de dinheiro, poder, garotas, né? E, que mais? Roupas de marca. Então, realmente é uma coisa de adolescente, né? Ele diz, isso é imaturo, mas é o que eu estou cantando agora. Então, é quase como se fosse uma aceitação da idade dele, mesmo ele tendo uma capacidade além, né, mais madura, de reflexão. Eu achei isso legal, de dizer, eu sei que é imaturo, mas eu vou cantar assim mesmo, porque isso faz parte de quem eu sou agora, pelo menos de uma parte de mim, de uma parte importante. Pior é quando a gente chega com 30, com 40 anos, ainda achando que tem que dominar o mundo para dominar a si mesmo. Então, we won, que é eu domino a mim mesmo, eu domino minha estratégia, eu domino as minhas escolhas, eu domino meu talento. E If I Rule the World, enrolei a língua, seria uma música mais para fora, né? Eu quero dominar o mundo para que ninguém mais me pressione. Então, esse disco eu achei legal, essas 3 músicas, são 10 músicas, se eu não me engano. Eu só peguei essas 3 que são os temas mais legais, assim, citados os temas mais legais, para poder, porque senão são 10 músicas, é muita música. Eu gostei de mais músicas para dançar, é um disco também ligado entre hip hop, ainda está com a pegada forte do hip hop, porque é de 2013 o disco, então eles ainda estão meio rebeldes, querendo, né, agressivos na fala, nas letras. Dizem que vão ficar mais suaves, todo mundo que fala do BTS diz que vai ficar mais suave na medida em que eles vão amadurecendo mais, vão crescendo, vão envelhecendo, né? Não é amadurecendo, mas vão envelhecendo, vão ficando mais suaves, porque é assim, é como uma calça jeans, né? A gente começa duro e vai levando porrada da vida e vai ficando molinha, suave, flexível, gostosa de usar. É assim com quase todo mundo. Muito raramente a gente fica rígido para o resto da vida. Porque a vida vai mostrando para a gente que não funciona essa rigidez. Então tá, eu tentei falar mais rápido, estamos aqui em 12 minutos. Eu estou treinando para falar em até 15 minutos, porque como vocês já sabem, o Instagram, no meu perfil, a live que eu podia fazer até 1 hora, então não me preocupava com horário, quando eu gravo, mas quando eu vou tentar publicar ou baixar para o meu celular, ela não funciona, né? Ela não fica legal. Quer dizer, ela não fica legal, não, ela fica ali rodando, como se estivesse preparando, produzindo, mas é uma produção eterna. Então, eu gravei uma live na quinta-feira retrasada e até hoje ela está lá rodando, rodando, e não tem condição nem de publicar, nem de baixar para o meu celular. Então, como eu ganhei a possibilidade de fazer Reels até 20 minutos, agora eu vou fazer vídeos de 20 minutos. Então, eu estou falando correndo assim, estou no nervoso, né? Já estou em 13 minutos para poder publicar, continuar publicando. Até eles me darem a oportunidade de novo de gravar uma live de prática e eu poder publicar novamente de 30 minutos, 40 minutos, que era meu desejo. Não ter tempo, é falar sem nenhum devaneando. Eu gosto de falar devaneando, entrando numa coisa, entrando noutra. Mas não vai dar para fazer assim por enquanto. Então, estamos aí, estamos quase estamos em 14 minutos. Então, If I Rule the World é a última música que eu quero falar. São 10 músicas, mas eu só vou falar de 3 do Oh, Are You Late Too? Ou seja, você também está atrasado? E esse é um tema muito legal para pessoas que estão começando a vida adulta, mas os adultos também, porque eu atendo pessoas aqui, às vezes de 40, de 50 anos, triste consigo mesma, com a sua própria vida, porque acham que estão atrasados. E ninguém está atrasado porque a gente tem o próprio tempo de fazer as coisas. Então, em comparação a outras pessoas, sim, você pode estar atrasado, mas em comparação a si mesmo, você nunca está atrasado na vida. Então, até a